E queria, claro, assim como a Karina mencionou, pedir permissão para os nossos irmãos aborígenes e também agradecer a todo o carinho, ao respeito que eles têm por essa terra, por nos acolherem e por nos permitirem estar aqui nessa reunião. O tema de hoje é esquecimento do passado. E é um tema que eu acho bastante curioso. Quem nunca pensou no que talvez foi um dia? Quem nunca pensou talvez em uma cartomante, ler a mão, ou fazer algumas perguntas para médiuns, ou para talvez alguns espíritos que nos acompanham, que possam ter acesso a esse passado? Então, eu acho um tema bastante curioso, é um tema que foi bastante esclarecido na doutrina espírita. A Karina, inclusive, falou sobre esse tema recentemente, então pode ser que muitas coisas estejam frescas aí na nossa memória. E é um tema que eu achei interessante falar sobre ele hoje, até porque eu estou estudando um pouco mais essa área. Queria trazer um pouco das reflexões para vocês hoje. Esse tema ele vai estar baseado no capítulo 5 do Evangelho. Podem vir. Boa noite, fiquem à vontade. Então, esse tema de hoje, ele... Só esperar a pessoa se acomodar, se se importa. Sejam bem-vindos, pode sentar, por favor, fiquem à vontade. Meu nome é Andréa e o tema de hoje é esquecimento do passado, tá? Então, o tema de hoje está baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí que começou um pouco das minhas questões, né? Por que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais longo do Evangelho, são 31 itens. E eu fiquei pensando, de tantos itens, de tantos capítulos, foi justamente estar em Bem-aventurados os aflitos. Então, uma das coisas que me fez refletir é que o esquecimento do passado, para nós, pode gerar uma certa aflição, pode gerar uma certa dor, uma certa dúvida, uma certa inquietação. E por isso, talvez, foi tratado dentro de assuntos muito sérios da doutrina espírita. No capítulo 5, Kardec fala muito sobre suicídio, fala muito sobre melancolia, sobre causas das aflições. Então, o esquecimento do passado está dentro desse contexto, daquilo que nos faz sofrer, ou daquilo que nos traz, talvez, alguma confusão. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, que, curiosamente, é justo o capítulo que nós estamos estudando agora. Nós ainda não chegamos nessas questões, mas não estamos muito longe. O capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. São as questões 392 a 399. Nós não vamos falar de todas, mas das que eu achei um pouco mais interessante. E eu fiquei pensando, o capítulo 7 do Livro dos Espíritos fala da volta do espírito à vida corporal. E aí eu fiquei pensando, por quê? Porque é um pré-requisito para você conseguir voltar à vida corporal, você ter um esquecimento do passado. Então, mais ou menos essas são as ideias que a gente vai falar sobre hoje. E aí eu fiquei pensando, esquecimento. O termo esquecer em si é algo que teria uma série de sinônimos. Então, esquecer por esquecer, ou esquecer por não conseguir lembrar, ou esquecer por ter algumas dificuldades. Então, por exemplo, quem é que se lembra do que comeu no domingo? Se fizer uma forcinha, a gente consegue lembrar, certo? Então, assim, não é uma memória tão distante, mas se fizer um esforço, até dá para a gente lembrar. Agora, quem é que se lembra do bolo de aniversário quando você completou 15 anos? Tem gente que lembra? Passei 15 anos faz um tempo.
Mas assim, são memórias que vão começando a ficar um pouco mais distantes, né? E eu fiquei pensando, poxa, mas o esquecimento em si, ele remete a quê? Ele pode ser um esquecimento trivial, porque realmente o fato não é importante, porque para que eu vou lembrar disso? Né? Pode ser esquecido, porque realmente o sabor do bolo da minha festa de 15 anos é uma memória muito antiga. Pode ser também por questões fisiológicas, né? O nosso aparelho humano tem determinadas limitações. Talvez por questões cognitivas, nós não conseguimos realmente lembrar de tantos detalhes. Inclusive, temos irmãos que passam por processos ainda mais complexos de perda de memória. Né? Nós temos irmãos que têm Alzheimer, por exemplo, em que memórias recentes, né, não conseguem mais ser fixadas no cérebro. Então, o esquecimento também pode ser por uma certa conveniência, né? Porque eu adoro esquecer quando eu dou uma fechada no trânsito, por exemplo. Né? Ou quando eu cometo um erro que realmente me deixa bastante envergonhado. Então, tem coisa que a gente esquece porque é conveniente, a gente deixa passar. Mas o interessante é a gente pensar que tudo fica registrado. Porque o nosso espírito é como se fosse um HD infinito. Então, pode ser que nesse momento, por questões fisiológicas, a gente não consiga lembrar. Pode ser que por questões convenientes, a gente faça questão de esquecer. Ou pode ser que o fato realmente não seja tão importante e a gente não faz esse esforço a mais para reter. Então, esquecer em si talvez não seja o termo mais apropriado. Foi isso que eu fiquei pensando, na verdade. Que talvez pela nossa dificuldade em vocabulário, esquecimento seja um tema mais fácil da gente entender esse tema. Mas, de fato, não existe esquecimento, porque o nosso espírito registra tudo. Então, talvez inconsciente, dormente, talvez esses sejam outros temas que possam também ser sinônimos do esquecimento que nós vamos tratar hoje à noite. Ok? Aí eu fiquei pensando, para a gente poder falar de esquecimento, é preciso, talvez, entender alguns conceitos básicos da doutrina espírita. E um dos conceitos básicos da doutrina espírita, muito bem abordado, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, é o conceito de imortalidade da alma. E é um tema que eu acho, às vezes, bastante difícil da gente compreender. É o entendimento que o nosso momento, ele é passageiro, que o nosso espírito vive eternamente, que estamos aqui de passagem, que logo alcançaremos novos voos. É difícil, talvez, entendermos esse tema, porque estamos bastante focados, às vezes, no presente, nas nossas necessidades imediatas. O nosso alcance em pensar que lá na frente existe uma vida, que essa vida de agora é apenas uma continuação, seja um pouco difícil, um pouco abstrato em alguns momentos. Eu penso também que a imortalidade da alma é um conceito muito difícil para ser tratado quando estamos falando de aflições, quando estamos falando da perda de alguém, de uma decisão que nos causa desconforto. Então, esse entendimento que a nossa alma vive para sempre, que o nosso espírito vive para sempre, é um entendimento que deve nos confortar, mas que nem sempre vem para trazer o conforto no momento imediato, porque estamos bastante absorvidos na vida atual. E aí eu pensei, puxa vida, na doutrina espírita tem tantas formas de a gente falar sobre a imortalidade da alma. Quem aqui já assistiu qualquer filme espírita sabe que em algum momento tem um espírito, certo? Um espírito, no caso, desencarnado. Então, nosso lar, por exemplo, é André Luiz, né? No seu recém-desencarne, acordando na colônia nosso lar. Quem assistiu o filme do Divaldo, por exemplo, vai lembrar que em determinado momento o seu obsessor, né, desencarnado, ali está
né, atormentando. Então, em termos de entendimento da imortalidade da alma, nós espíritas temos uma série de exemplos. Qualquer livro espírita, romance, tem algum momento que fala do espírito desencarnado. Eu escolhi falar do Rei Leão, porque o Rei Leão é o meu filme favorito. Eu até brinco assim com meu marido, falo, o dia que a gente tiver uma criança, o primeiro aniversário vai ser de Rei Leão. Então, é uma coisa assim, que já está definida. E eu adoro o filme do Rei Leão, porque é um filme bastante... Quem todo mundo assistiu aqui, né? Posso contar o final, então? Pode. É um filme bastante sensível, se a gente parar para analisar com cuidado, né? E essa parte especial do filme é uma parte que, até para falar com crianças, né, sobre o que acontece depois da morte, pode ser um bom exemplo. Porque essa parte, bem no momento em que o Simba está ali com o Timão e com o Pumba, e eles estão dando risada, porque eles estão olhando as estrelas, e o Timão pergunta para o Simba, Simba, o que você acha que acontece depois da morte? E o Simba dá a explicação que o Mufasa, o seu pai, deu a ele. Olha, os grandes espíritos desencarnam, estão, né, no universo. Quando você se sentir sozinho, olhe para as estrelas, porque lá estarei. E o Timão e o Pumba dão aquela gargalhada e deixou o Simba um pouco desconfortável. Logo em seguida, ele sai e tem esse reencontro com o Mufasa através do Rafiki, né, que simbolicamente seria, né, um macaco, mas é um macaco muito sábio. E eu lembro dessa parte porque é justamente nesse reencontro com o pai dele que ele diz ao Simba, lembre-se de quem você é. E talvez a gente pode traduzir isso de uma forma bem simples, como lembre-se do seu momento, você está aqui por um propósito. Nesse caso eu fiquei pensando, lembre-se de quem você é, no sentido de você ser um espírito imortal, que você não tem tempo para ficar desperdiçando oportunidades na vida. Eu estou aqui, você está me vendo como prova da imortalidade, como prova de que de fato eu estou aqui te guiando, eu sou talvez um dos seus mentores, você tem um propósito. Então lembre-se de quem você é. Lembre-se que você é um espírito imortal, assim como o Mufasa. Okay? Outro conceito básico é o conceito da reencarnação. Então, dificilmente vamos conseguir falar de esquecimento do passado se não lembrarmos do termo reencarnar. Reencarnar nada mais é do que voltar à carne. Agora, algumas doutrinas acreditam no termo ressurreição. Nós espíritas não entendemos dessa forma, porque ressurreição implica que o espírito retorna no mesmo corpo, no corpo material, certo? Que após a morte se decompõe. Então é importante lembrar do termo reencarnação, porque ele, primeiro, ressalta a imortalidade da alma, segundo, ele trata das várias vidas que um espírito pode ter. Esse tema está muito bem abordado no capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino não é deste mundo, e também no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Esses dois capítulos tratam com cuidado dessa questão do retorno à pátria espiritual e também do retorno à vida corporal. Então, se tivermos dúvidas sobre esse tema, esses dois capítulos vão tratar disso com bastante cuidado. Então, se a gente entende bem sobre imortalidade da alma e reencarnação, o que é o esquecimento do passado? E para isso eu trouxe alguns extracts, alguns pedaços do Evangelho e do Livro dos Espíritos para a gente entender esses conceitos. E eu vou direto na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, que diz assim: por que para reencarnar eu preciso esquecer do meu passado?
Alguém já pensou nisso? Uma pergunta bastante lógica, certo? Tão lógica é que Kardec, na sua metodologia, colocou essa pergunta aos espíritos. Por que a gente tem que esquecer do passado para poder reencarnar? E os espíritos disseram assim para Kardec: não pode o homem, neste momento da sua encarnação, neste momento encarnando no mundo de provas e expiações, e nem deve saber de tudo. Então, logo, nós atribuímos essa resposta à sabedoria divina. Sem esse véu, que pode ser traduzido como esquecimento, que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro, ou seja, de não lembrar de nada, para lembrar de tudo. O mais interessante dessa questão, eu achei, o esquecimento, sempre esquecendo do passado, ou seja, esquecido de seu passado, o homem se torna mais senhor de si. Eu achei tão bonita essa questão, porque eu me sinto livre. Eu me sinto livre quando ele coloca, os espíritos colocam, ele é senhor de si. Além dos nossos instintos, das nossas dificuldades, Deus, em sua divina sabedoria, nos permite esquecer para que não fiquemos ofuscados, confusos com aquilo que já vivemos. Ele nos liberta temporariamente para que possamos continuar avançando. E o Evangelho, ele complementa isso mais ainda. Com efeito, essa lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Dá para a gente pensar em alguns inconvenientes, tá? Já pensou você saber quem é a pessoa que está sentada do seu lado? Quem é esse espírito que é imortal, que já encarnou milhares de vezes, de fato é? Poderia, em alguns casos, a lembrança desse passado nos humilhar. Poderia exaltar o nosso orgulho, que está em abundância, pelo menos o meu está em abundância. Por isso mesmo, iria dificultar o nosso exercício do livre-arbítrio. Ou seja, nós não seríamos senhor de si. Nós não poderíamos, talvez, com a consciência que temos hoje, tomar determinadas decisões. De qualquer forma, traria no mínimo, eu acrescento, perturbações com relação à nossa vida social. O Haroldo Dutra fala aliás, a Maristela Santos, numa das palestras dela sobre esse tema, ela fala de um exemplo de uma mulher que foi procurar Chico. E ela dizia assim para ele: Chico, eu estou tendo algumas memórias do meu passado. Eu acho que em uma das minhas encarnações eu fui rainha. E aí Chico fala para ela assim, que todo mundo é rainha, né? Ou rei, né? Ninguém aqui estava lá, né, trabalhando, todo mundo foi rei e rainha da encarnação. E Chico fala assim para ela: então, realmente, você foi rainha, minha irmã. Porque, de fato, aquelas que foram suas lavandeiras, hoje já estão em planos superiores e você ainda aqui está. Leve, docemente, né, carinhosamente, colocando a todos nós no nosso lugar. Então, se estamos nesse momento, nessa encarnação, e se em alguma encarnação fomos romanos, fomos gregos, fomos o que formos, é passado. E nesse momento nós não temos acesso a isso. Eu achei interessante, não a questão necessariamente 393, mas algumas das notas que Kardec faz. E ele diz assim: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição. Então, de fato, existe uma centelha dentro de nós, existe uma vaga ideia, uma vaga intuição daquilo que estamos nesse momento. Com base em quê? Nas nossas tendências instintivas, que é nada mais do que uma reminiscência do nosso passado. Então, no fundo,
nós temos entendimento daquilo que somos. Não precisamos, talvez, lembrar exatamente tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que deixamos de fazer, porque os nossos instintos, as nossas tendências revelam quem nós somos. Então, eu estou com ansiedade de quê? Eu estou com curiosidade de quê? Eu estou querendo ir na cartomante para quê? Eu estou querendo perguntar para os médicos por quê? Se eu sei como eu estou. Cada um de nós aqui sabe. Cada um de nós, quando põe a cabeça no travesseiro, sabe exatamente o que fez. Daquilo que foi, daquilo que é. E mais importante, daquilo que quer ser. Porque apesar das nossas dificuldades, porque muitas vezes ao falarmos do passado, pensamos nas dificuldades apenas. A gente foca naquilo de ruim, naquilo que a gente não conquistou. Mas já parou para pensar quanta coisa maravilhosa você também já não conquistou? E isso está latente em nós. Disso a gente não esquece. Do amor que a gente transmite, do carinho que temos uns pelos outros. Isso também faz parte do nosso passado. Isso é real. Disso a gente também não esquece. Os nossos instintos, as nossas intuições estão ali para nos lembrar. E o Evangelho complementa isso. Ele diz assim: Deus nos deu para que melhorássemos justamente, nem uma vírgula a mais, nem uma centelha a mais, o que nos é necessário e suficiente. Necessário e suficiente basta para o momento que estamos vivendo agora. Porque é a voz da nossa consciência, o nosso coração, essas nossas tendências, essas são as respostas. Ele tão bondosamente, tão sabiamente retirou aquilo que talvez não tenha necessidade de você lembrar agora. Na pergunta 395, Kardec pergunta assim para os espíritos: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram. Eu tive a oportunidade de ver uma pessoa muito querida, um espírito muito querido que já desencarnou, que trabalhava em sessões de desobsessão na casa espírita. E esse espírito, essa pessoa muito querida, ela tinha total, não total, mas parcial lembrança de suas vidas passadas. Então, através da sua mediunidade, ela conseguia lembrar de algumas coisas. Em alguns momentos, ela me falava isso. E eu lembro que uma vez ela me contou da experiência que ela teve numa sessão de desobsessão. Sessão de obsessão, para quem não entende o termo, é quando você, através de médiuns, você pode dialogar de uma forma mais, talvez mais direta com espíritos de várias ordens, normalmente espíritos sofredores. E ela estava com o espírito sofredor, amparada por toda a equipe mediúnica, de irmãos encarnados e desencarnados, um trabalho muito sério. E um dos espíritos, que apesar de ser um espírito em bastante sofrimento, era também um espírito muito inteligente, ele conseguiu ter acesso a algumas das informações sobre ela, em suas vidas passadas. E ele dizia assim para ela: você está aqui conversando comigo numa posição que demanda respeito, mas você sabe muito bem quem você foi. E falava para todos que estavam ali presentes as suas experiências passadas. E naquele momento, essa pessoa falou assim para ele: muito obrigada, meu irmão. Muito obrigada. Porque você, com essas palavras, me trouxe imenso consolo. Hoje você me fala daquilo que eu fui. Hoje eu sou diferente. Eu estou diferente. Então, até para alguns espíritos encarnados, é dado, talvez, a oportunidade de ter várias ideias, várias lembranças, mas não é sempre. Então, ele coloca: contudo, muitos sabem o que foram.
e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, então se todos nós que temos acesso a algumas partes da nossa memória de vidas passadas, se pudéssemos falar, falaríamos abertamente. O Evangelho complementa dizendo: o homem traz ao nascer aquilo que ele adquiriu, ou seja, os conhecimentos, os sentimentos, as vitórias. Então, quando triunfamos sobre uma dificuldade, tudo isso compõe a nossa essência espiritual. E é isso que vamos trazer conosco. O espírito nasce exatamente como se fez. Cada existência para ele é um novo ponto de partida. E eu ponho aqui entre aspas, graças a Deus. Graças a Deus é uma folha em branco na minha vida. Da minha vida de agora. Cada dia é uma nova folha em branco. Então, realmente, tem coisas que eu fiz ontem que eu quero esquecer, que eu quero que fique realmente esquecida, para que eu possa me focar no que eu ainda preciso conquistar. Então, o esquecimento do passado é uma bênção. Como os próprios espíritos colocam, pouco lhe importa saber quem foi. Pouco lhe importa. A última pergunta. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Ou seja, nós estamos hoje aqui encarnados no mundo de provas e expiações. Quando desencarnarmos e almejarmos e alcançarmos mundos mais felizes, como o mundo de regenerações, por exemplo, vamos ter algumas memórias das nossas vidas passadas? E é o que ele coloca aqui, os espíritos dizem. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, à medida que nós não precisamos de tanta carne, que o nosso perispírito se torna mais fluídico, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado, porque ele já venceu. Ele não vai ficar lembrando do passado para pensar nos erros, para pensar nas dificuldades, mas para pensar lá na frente, nas conquistas que ele já teve e nas que ele ainda irá ter. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a tem mais nítida. Então, essa memória começa a ficar um pouco mais clara. Ou seja, haverá uma reencarnação em que nós vamos ter consciência deste momento do agora, das vidas que nós já tivemos. Sim, haverá esse momento. Eu fico pensando, a doutora Ivone Pereira, dona Ivone Pereira, desculpa, que já desencarnou, psicografou uma série de livros, inclusive um deles que chama Memória de um Suicida, acho que nós temos aqui, inclusive, devem ter ouvido falar desse livro, um livro de extrema confiança. Já imaginou como deve ter sido para ela ter a lembrança de 3 encarnações em que ela se suicidou? Será que nós estamos preparados para lembrar daquilo que fizemos? Provacional da dona Ivone Pereira. Não só lembrar, como psicografar e trazer a sua história para termos o entendimento do porquê desse esquecimento. De resto, esse esquecimento somente existe durante a vida material. Ou seja, logo, quando desencarnarmos, vamos ter acesso. Porque, como disse anteriormente, o nosso espírito é um HD infinito. Então, temporariamente, não vamos lembrar. Mas quando lembrarmos, vamos saber perdoar? Vamos continuar amando o nosso inimigo? Sabe quem é o seu inimigo hoje? É o seu marido, sua sogra. Sogra? Adoro minha sogra, gente. É o meu marido, os meus irmãos. Esses foram ontem os meus queridos inimigos. Eu nem gosto muito dessa palavra. Mas hoje estamos aqui, amando uns aos outros, buscando vencer. Então, esse esquecimento, logo, será retirado. Será que nós vamos conseguir olhar para o nosso irmão
nessa encarnação em que nos amamos e esquecemos daquilo que participamos juntos em encarnações passadas? Então lembre-se disso, que retornando à vida espiritual, você vai lembrar. Querendo ou não, esse HD vai estar à sua disposição. Esteja preparado para continuar amando e perdoando, mesmo nas dificuldades. Por fim, eu só gostaria de fazer uma lembrança carinhosa e agradecer. Dia 3 de outubro, dia de Kardec. Kardec, para quem não conhece, é o codificador da doutrina espírita, o espírito que teve essa missão tão importante e conseguiu cumprir, deixando a nós livros materiais que nos dão bastante subsídio para ter essas conversas. E lembrando também que fazemos parte do Centro Espírita São Francisco de Assis. E dia 4 de outubro é o dia do Santo São Francisco de Assis. Então, lembrar esses espíritos em gratidão por tudo aquilo que eles representam para nós nessa encarnação, nesse momento das nossas vidas. Essa era a mensagem, essa era mais ou menos o que eu gostaria de dizer. Gostaria de convidar todos, então, para começarem a se sintonizar ainda mais com a equipe espiritual. Nós vamos fazer um momento de prece. Os nossos amigos que aqui trabalham vão se postar atrás de vocês. Esse é o nosso passo coletivo. Tá? Então, é essa a mensagem de hoje. Os nossos amigos que estão em casa, esse é o momento de vocês também colocarem a sua água para fluir, de se conectarem com os amigos espirituais, lembrando que eles nos acompanham onde quer que estejamos. Senhor Deus, meu Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais, nossos mentores, muito obrigada. Muito obrigada pela vida. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos. Muito obrigada, Pai, pela nossa saúde. Muito obrigada, Pai, pelo nosso lar. Muito obrigada, Pai, pelas bênçãos que deposita em nossas vidas todos os dias. Obrigada, Pai, pelas oportunidades que nos dá de vencer, de arregaçarmos as mangas, de irmos ao trabalho. Obrigada, Pai, por ser um Pai de infinito amor e sabedoria, por não me permitir saber além do que eu preciso. Obrigada, Pai, por hoje, nesse momento, nesse instante, através da sua equipe de luz, permitir que cada um de nós sejamos abraçados pela equipe espiritual, pelos nossos mentores. Obrigada, Pai, por esse ambiente que nos acolhe, por cada um dos espíritos que aplicam os passos individuais, reharmonizando as nossas energias, nos fortalecendo nas lutas do dia a dia. Que possamos, no dia de hoje, voltar aos nossos lares mais confiantes, mais felizes, lembrando, Pai, que podemos e devemos perdoar, que podemos e devemos amar, que podemos e devemos buscar compreender mais do que ser compreendidos. Pai, pedimos também para que todos os nossos irmãos que se encontram em situações de necessidade possam ser agraciados pelo seu amor. Muitos desses irmãos foram lembrados hoje, colocamos os seus nomes nas caixinhas de oração. Muitos desses irmãos não precisam ter os seus nomes ali, Pai. Podemos rezar por eles. Por esses irmãos em hospitais, em presídios, em campos de refugiados. Pelos nossos irmãos, Pai, que muitas vezes se sentem invisíveis. Por todos eles oramos nesse instante. Em especial, Pai, pedimos licença para rezar pelo nosso querido amigo
trabalhador dessa casa, e por toda a sua família que passa por um momento particular. Eles possam ser abraçados, bem como ao seu Manuel, que possa receber o nosso abraço, na certeza de que o reencontro será, com certeza, um dia, já que a alma é imortal. Abraçem-nos todos na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.